Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. É um orador espírita muito legal. O processo da reforma íntima começa quando você se enxerga do tamanho que você é. Floresça onde você foi plantado. É difícil, né, a gente ter essa percepção de si mesmo o mais real possível, assim. Em algumas oportunidades a gente se acha maior do que é, outras oportunidades a gente se acha menor, menos valorizado, falta autoestima. E às vezes sobra egoísmo e a gente se acha muito melhor do que é. Ter a noção real do que nós somos é muito complicado. Complicado não, é difícil mesmo. Tem que ter muita autoconsciência. Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente aqui está falando aquele resumo sobre o sonambulismo. Continuando a leitura de ontem. A visão da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Não é como o corpo que tem os olhos. Eis porque os sonâmbulos não podem marcar um órgão especial. Veem porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a visão carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros, em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região do epigástrio, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restritos seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Ainda mais restringidos ele os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada ela esteja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavra articulada. Ele o sente e adivinha, é o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa é também a razão pela qual uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz para eles um efeito idêntico ao do contato da mão
na sensitiva, que é a mediunidade. Sensitiva são os sensitivos, são os médiuns. Esse contato da mão atrapalha, pode despertar o médium e cortar a comunicação. Bom, aqui então, o que ele deixa mais evidente é a explicação sobre essa lucidez sonambúlica, a clarividência sonambúlica, que está muito sujeita a falhas, está muito sujeita a enganos, depende muito do espaço e da pessoa que está tendo essa lucidez, se ela é mais ou menos experimentada já. Fala também sobre a exploração que existia na época dos médiuns e desses sonâmbulos para fazer experiência ou como objeto de curiosidade, e o quanto que a plateia pode influir, pode atrapalhar essa experiência. E amanhã a gente termina então. Vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui no capítulo da estranha moral, que são mensagens que falam sobre passagens do Evangelho de Jesus que parecem, à primeira vista, fora de contexto, fora do bom senso até. E a de hoje também. Ela se chama Deixar aos Mortos o Cuidado de Enterrar Seus Mortos. É sobre a passagem de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, que Jesus diz: Segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E ele responde: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aqueles que consideravam um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em se libertar. O respeito que se consagra aos mortos não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender
E Jesus lhe ensina, dizendo: não se preocupe com o corpo, pense antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. É uma passagem que deixa a gente mesmo intrigado, mas essa explicação é ótima, porque a gente enterra nossos mortos, mas enterra o corpo, não é o espírito. Não podemos nos prender ao espírito. O espírito está liberto, ele continua vivendo, ele continua podendo até entrar em contato conosco em várias ocasiões, durante o sono, durante uma sessão de espírita, de incorporação de espíritos, pelo pensamento, pela intuição. Na verdade, ele vai estar muito mais possibilitado de estar conosco, de nos ver, de nos acompanhar, do que nós mesmos estaremos, porque a gente sente a presença, a gente sente a energia, muitas vezes, mas a gente, pelo menos a maioria de nós, não é capaz de enxergar o espírito do nosso ente querido, o que não impede da gente ficar feliz por ele, porque ele está numa situação tranquila, se ele teve uma boa vida, uma vida voltada para o bem, voltada para o adiantamento espiritual, ele vai estar muito melhor do que estaria aqui na vida física. Então, a gente tem mais é que se alegrar com a situação de nosso ente querido. E vamos então para o fechamento das nossas leituras. O livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com a trova de aviso de Múcio Teixeira. A alegria de uma casa tem esse preço comum, um tanto de caridade da parte de cada um.